O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, trouxe por escrito porque eu sou um pouco tímido, mas também quando eu começo a falar eu não quero parar mais. E me disseram que eu tenho um tempo limitado para falar. Mas essa solenidade do Sagrado Coração de Jesus, dentro do nosso acampamento na Trilha da Cura, ela faz todo sentido para nós. Porque se você perguntasse para mim qual é a experiência fundamental, na minha experiência, na minha opinião, qual é a experiência fundamental do carisma de Betânia, eu dizia que de tudo que eu provei, a experiência fundamental é de que lá somos muito amados para aprender a amar mais e amar melhor. Somos amados para amar. E se você também me perguntasse qual é a síntese da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, na minha opinião, eu também diria que a síntese dessa espiritualidade é sobre ser amado e sobre amar. E para falar isso, precisaríamos fazer um caminho que vou tentar encurtar, mas é importante lembrar que a devoção do Sagrado Coração, quando Jesus aparece a Santa Margarida Maria Alacoque, ele pede uma coisa, ele reclama algo. E o que ele reclama? Ele reclama o amor. Mas não o amor, ele reclama a falta do amor. Ele apresenta, eis o coração que tanto amou o mundo, mas que não é amado pelo homem na mesma proporção e nem perto disso. E por que essa devoção fala de amor? Por que Jesus reclama o amor? Porque o amor é a síntese também da história da humanidade. O amor tem a ver e é a síntese da sua história. Quando a gente vai, eu gosto muito de rezar a história de vida dos objetos de estudo da antropologia teológica, gosto de pensar, eu trabalho na comunidade com a formação, gosto de pensar a formação e a cura interior a partir da história de vida.
E quando a gente vai rezar a história de vida, a gente vê que toda a história da humanidade, que está presente e repercute em cada história pessoal, nós vemos que a história da humanidade, a sua história é dividida em duas partes. A história da criação, que é a história onde, a primeira parte, onde nós vemos que uma trindade que se ama tanto, que se ama tanto, que transborda esse amor, criando o homem e dando para ele um paraíso, porque para quem a gente ama, nós queremos dar o melhor. E nessa história de criação, onde nós somos criados por amor e no amor, nós trazemos dentro de nós essa necessidade ontológica que é tão característica do ser humano. Nós temos uma necessidade de amar e de ser amado. Trazemos essa força dentro de nós. Trazemos essa marca, que já é também repercussão da nossa imagem e semelhança, porque Deus é amor. E nós fomos criados para viver nessa relação, numa relação de proximidade. E a Bíblia vai dizer que às tardes Deus passeava e buscava estar com o seu amigo. Então foi dentro de uma relação da Trindade que nós somos criados. Fomos criados para viver nessa relação de amor, mas em algum momento nós nos permitimos, através do primeiro Adão, do pecado original, nós quebramos essa proximidade. Pela desobediência, nós quebramos. E pelo pecado, como fruto de todo o pecado, nós nos distanciamos. O homem se distanciou de Deus. E longe de Deus, o homem vai provar da sua humanidade crua, como eu costumo falar. De dores, de doenças, de vícios, de pecados, porque longe de Deus só nos resta a humanidade. Mas quando estávamos nessa relação, éramos completos, porque em Deus há a minha humanidade e a divindade que Ele me dá. Mas em cada passo da nossa vida que vamos nos distanciando, vamos nos permitimos ir caminhando para uma distância tão longe do coração de Jesus que temos apenas a nossa humanidade. E só a sua humanidade, você sabe o que ela é capaz de fazer. Mas Deus, que criou o homem por amor, e com esse amor que é transbordante, que cada vez cresce mais, Ele começa a sentir saudade do homem. E Ele começa a buscar o homem que se distanciou. E é isso que nós vemos no Antigo Testamento. Nós vemos um Deus levantar tantos profetas, tantas pessoas para dizer: ei, olha para o meu coração, volta para mim. Mas tantas tentativas e nenhuma tão eficaz. Então, diz que na plenitude dos tempos, e eu costumo dizer que na plenitude da saudade de Deus, Ele nos manda o seu Filho. A palavra diz: porque amou tanto o mundo, que nos deu seu Filho unigênito. No ápice da saudade, Deus mandou Jesus para nós. E aí começa aquilo que a gente chama da segunda parte da nossa história, a história de salvação. Jesus desce no chão da nossa história e para isso Ele assume a nossa humanidade. E assumindo a nossa humanidade, Ele assume todos os dramas humanos. Tudo o que o homem sofre e celebra, Jesus experimenta na sua vida. Mas, por ser Deus, Ele vem vivendo os dramas humanos, vivendo a nossa vida, Ele vem nos ensinar algo que nós precisávamos aprender. A viver tudo isso, tudo o que é bom e ruim neste mundo, que nós iremos passar em nossa vida, Ele nos ensina a viver isso no amor. Só que Jesus nos faz amar de um jeito muito mais pleno e profundo. Porque Jesus, com a sua vida, Ele nos ensinou a amar como um homem integrado. Jesus nos ensinou a amar como um homem, mas não apenas. Jesus também nos ajudou e nos ensinou a amar como um Deus ama.
Esse é a prefiguração mais perfeita da nossa capacidade afetiva de amar e ser amado. Não nos basta saber amar como um homem ou uma mulher ama. É preciso saber amar como Deus ama a sua criação. E Jesus vem ao nosso meio. E qual é a grande estratégia de Jesus? Qual é a grande estratégia de Jesus? Jesus usa do amor. Em tudo que ele faz, toda a sua intenção é baseada no amor. A gente fala, e o Gabriel, que é seminarista, está nos ajudando nesse ano. Nós estamos trabalhando na formação permanente dos nossos consagrados. Na terceira semana do mês, na dimensão do apostolado, nós estamos trabalhando esse ano sobre a pedagogia de Jesus. Um livro que o Léo gostava e que nós descobrimos, e o Gabriel tem nos ajudado a estudar e a rezar a parte dele. E a pedagogia de Jesus, ela também tem uma síntese. Me adivinhe qual é essa síntese? O amor. A grande estratégia de Jesus foi se aproximar do homem e dando a mão a ele, dizer: olha, eu estou aqui, porque tem declaração de amor maior a alguém do que um eu estou aqui? Pode contar comigo. Mais do que uma palavra de um eu te amo, é a certeza de que o que eu passar na vida, aquela pessoa está comigo e eu sinto, eu sei. Ela celebra e sofre comigo. Essa é a pedagogia de Jesus, o amor. E quando eu falo da pedagogia do amor, que o amor convence os corações mais duros, nós vimos na segunda leitura que o amor de Deus é derramado a nós de que forma? Através de quê? Do Espírito Santo. E Jesus nos disse que Ele nos daria o Espírito Santo e que quando o Espírito Santo viesse nós saberíamos e entenderíamos todas as coisas, não é verdade? Então o amor que vem no Espírito, ele nos faz entender o que às vezes a palavra humana, o que às vezes exemplos de fala não conseguem, mas o amor consegue. O amor chega. E hoje, peço até licença, porque é a missa de 7º dia também da minha mãe, que há uma semana atrás, essa hora, ainda estava respirando, e eu olhando a cada minuto para ver se a respiração dela estava indo, diminuindo. O Jonas estava quase comigo esse horário. Ela faleceu às 20 horas, na sexta-feira. E quando eu falo sobre a pedagogia do amor, eu lembro da minha mãe. Porque a minha mãe me ensinou que o amor convence o que os gritos e as ameaças não faz. Costumo contar, quem é da comunidade já escutou essa história várias vezes, mas estou na Canção Nova pela primeira vez, celebrando e falando, então cabe dizer aqui a vocês o que minha mãe me ensinou. Como minha mãe ensinou que o amor convence mais do que os gritos. Minha mãe tinha uma jarra de colocar suco, que ela ganhou da minha avó. E ela usava bastante essa jarra. E eu também. Só que eu não usava no mesmo zelo que a minha mãe. E toda vez que eu pegava essa jarra e pegava de qualquer jeito e não tampava direito, ela dizia: menino, você vai quebrar essa jarra. E se você quebrar essa jarra, eu vou tirar outra das tuas costas. Algumas vezes minha mãe precisou usar da mão da verdade, da firmeza, e me deu umas lapuadas de cipó de goiabeira. Eu tenho algumas certezas na vida. Uma delas é que a água sanitária não mata a goiabeira. Porque eu tentei algumas vezes acabar com a goiabeira lá de casa com a água sanitária para minha mãe não ter mais cipó de goiabeira para me pegar. E minha mãe dizia: eu vou tirar outra jarra de você. E eu, menino, sem entender direito. E ela falou algumas vezes isso aí, mas teve um dia fatídico. Estava em casa, almocei, tomei o suco,
Fechei de qualquer jeito, abri a geladeira e peguei a jarra pela tampa. Quando eu fui aqui, chegou na geladeira só a tampa da jarra. A jarra ficou pelo meio do caminho, quebrada, despedaçada. E ali se despedaçou a minha cabeça, porque eu disse, meu Deus, ela vai me bater. Tanto que ela prometeu, e minha mãe é uma mulher de palavra, então ela vai. Eu disse, meu Deus, eu comecei a chorar, chorei. Aí distraí, chorei mais um pouco. Eu sei que quando minha mãe chegou naquele fim de tarde, início de noite, eu estava com aqueles olhos inchados, tanto que eu chorei. Já tinha chorado a surra toda. E ela disse, meu filho, o que foi que aconteceu com você? O que foi que aconteceu? Pensando que alguém tinha morrido, alguma coisa, né? Aí sentamos no sofá e eu disse, mãe, sabe a jarra de voinha? Aí ela olhou assim, Tiago. E eu disse, mãe, aí já falei chorando, grito nos berros, né? Eu quebrei a jarra, mãe, bem que a senhora falou que eu ia quebrar a jarra. E aí minha mãe olhou bem no fundo do meu olho e eu nunca vou esquecer a textura daquele toque que ela fez. Ela tocou assim no meu rosto e disse bem assim, meu filho, você é mais importante do que essa jarra. Vou repetir, ela disse assim, meu filho, você é mais importante do que essa jarra. Calma, você é mais importante. E aí ela me desarmou. E aí eu chorei mais ainda. Porque mais do que um tapa, o que emociona mais e que nos toca mais do que ser amado quando nós não merecemos. Eu nunca vou me esquecer, minha mãe dizendo, meu filho, você é mais importante do que essa jarra. Acalme. Aí eu chorei, esperei, ela me acolheu. E daquele dia em diante, tudo que é da minha mãe passou a ter outro valor para mim. Tudo. Tudo que era dela, que eu fazia a ela, passou a ter sentido de céu. É sagrado, é como se eu estivesse pegando uma hóstia consagrada. Porque com amor, ela me ensinou o quanto significava aquela jarra. E que eu, enquanto filho, significava ainda mais. Foi assim. Nessa pedagogia do amor. É lógico que no final de tudo ela disse, mas da próxima vez. Não teve próxima vez, aprendi dali. Mas o que o amor não consegue, esse dia, da solenidade, a gente poderia usar só essa imagem, mas a liturgia nos dá a imagem do pastor para falar do coração de Jesus, para falar do amor de Jesus. E a imagem do pastor, ela é suficiente, ela é significativa, porque Ezequiel vai dizer que existem maus pastores. Antes dessa parte da leitura, ele vai dizer que existem pastores maus. Essa perícope é uma denúncia para dizer que existem pastores maus, a quem foi confiado um povo, e eles usam e abusam da vontade, exploram as ovelhas. Mas ele vai dizer, Deus vai dizer através dele, eu serei o seu pastor, reconduzirei o perdido, alimentarei os famintos, aqueles que já estão bem nutridos e alimentados, eu os acompanharei. Aqui não importa e não vamos dar crédito para os maus pastores, e você na sua vida, você sabe, já passaram maus pastores na sua vida, você sabe o nome deles porque eles marcaram a sua história. E talvez muitas feridas que você tem nome e sobrenome desses maus pastores. Mas hoje, quando preparava essa partilha, o Espírito me dizia para falar que você tem bom pastor. Que você tem um pastor que te ama na gratuidade, na proximidade. Ele te ama na improbabilidade. Para mim, uma das características do amor de Deus,
que eu mais provei na vida é a improbabilidade. Deus me ama quando eu menos penso que vou ser amado. Ele me ama. Deus ama você. E aí, a liturgia vem dizer isso no Sagrado Coração de Jesus hoje para dizer a você: ei, você não pode viver mais como uma ovelha sem pastor. Chega de se render e de se sustentar em migalhas de amor, de maus pastores. Há banquete para você, há prados verdejantes para você. Chega de amores pequenos. Quando eu rezava, vinha o Espírito: diga que eu quero dar a eles a vivência de um amor profundo, porque há muitos que estão em amores rasos. Venha a mim, eu darei a eles a experiência de um amor profundo. A liturgia de hoje, esse acampamento, essa Santa Missa, é para lembrar a você que você é amado. E que você é amado por Deus, como Jesus e um bom pastor, em duas mãos, no afeto e na verdade. Um pastor, ele ama no afeto, no carinho, cuidando, nutrindo, conduzindo. Mas se for preciso, se a ovelha estiver numa fase de cabrito, desobedecendo, fugindo muito, o pastor usará o cajado, ou para puxar pelo pescoço, para trazer para perto, e se aquela ovelhinha insistir em fugir, ele com o outro lado do cajado, ele vai dar um tapinha na pata e vai quebrar a pata. E você pensa assim: meu Deus, que brutalidade, quebrar a pata. Mas é pedagógico, porque quando aquela ovelha, com a pata quebrada, não podendo mais caminhar por si, ele se abaixa e ele carrega lá no colo, enquanto todas as outras estão caminhando, aquela de pata quebrada está ali nos braços dele. E é pedagógico, sabe por quê? Porque uma ovelha que se desgarrou precisa lembrar de duas coisas: da voz e do cheiro do pastor. E na distância é difícil lembrar da voz e do cheiro. Por isso ele carrega ela no colo. E aqui perto, pele com pele, ela vai lembrando do cheiro do pastor, vai recordando que esse é o cheiro da pessoa que a conduz, da pessoa que a alimenta, da pessoa que cuida dela. E também ela vai lembrando da voz que diz: por aqui, por aí não, por aqui. É esse pastor que nós temos. Você não pode se contentar com o outro. Não somos ovelhas abandonadas. Essa solenidade do Sagrado Coração de Jesus tem muito a ver com a comunidade de Betânia, porque em Betânia nós somos chamados a isso. Cada pessoa que Deus nos manda é para dizer o seguinte: nossa missão é promover um encontro. Como um dia o Léo me fez ter com Jesus a partir da Canção Nova, em Betânia somos promotores de um encontro que faz toda a diferença na vida da pessoa. A nossa missão é lembrar a pessoa que ela é uma filha amada. Mas não é só pouco amada, ela é muito amada. Ela é amada no abraço, ela é amada no beijo, ela é amada na mesa posta, ela é amada na comida gostosa, ela é amada nos trabalhos, ela é amada na convivência, em cada terço que se reza. E aí a pessoa vai recordando que qualquer vida não serve mais, que a vida que Deus tem, ela é muito mais saborosa, ela é muito mais necessária, e uma vida rasa também já não serve, porque ela é um filho de Deus, e é preciso viver à altura deste significado. Esse é o nosso carisma, essa é a nossa missão. Para terminar, eu quero dar um testemunho. Eu sempre pensei, e um dia eu ainda vou fazer isso, viu, diácono? Um dia me convide, eu quero dar esse testemunho. Porque eu sempre achei que a primeira vez que eu fosse falar na Canção Nova seria para dar o meu testemunho, porque minha vocação, o que vocês estão vendo aqui, é fruto de dois carismas.
dia 9 de fevereiro de 2002, lá em Aracaju, escutando uma pregação do Padre Léo pela Canção Nova, Deus marcou uma linha entre um antes e um depois de Cristo. E depois daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Estou aqui por causa desses dois carismas. Não é à toa que hoje no presbitério tem os dois carismas juntos. Mas não é sobre o meu testemunho que eu queria falar para terminar. Eu disse que Betânia tem uma missão de fazer com que as pessoas se saibam amadas e cuidadas por Deus. E hoje, repetindo que hoje é o 7º dia de falecimento da minha mãe, que durante os meus primeiros 13 anos de comunidade, minha mãe não tinha vindo a Betânia, quando ela ficou com leucemia, eu trouxe ela para Curitiba para ser tratada e cuidada lá. E ela veio morar comigo. No início não queria, porque pensa uma mulher que morreu 63 anos numa cidade, sair do calor do Nordeste para o frio, intenso de Curitiba. Mas ela veio para Betânia. E eu lembro que no 2º dia que ela chegou, que ela viu os filhos rezando o terço, essa mulher estava no quarto e voltou para a cozinha chorando. Eu disse: mãe, está doente? Ela disse: meu filho, que coisa mais linda. E aí a cada coisa que ia acontecendo, ela dizia: meu filho, que coisa mais linda. No dia que um filho chamou ela de vó, ela disse: meu Deus, você vai ser padre? Eu nunca pensei que ia ser chamada de vó. E aí vó para cá, benção a vó. E aí ela gostava muito de manga, quando chegava a manga de doação, algumas pessoas pegavam, levavam para ela, e tinha vezes que ela assim: nossa, como eu queria uma manga hoje, daqui a pouco chegava a manga. Minha mãe foi vivendo os cuidados da providência de Deus em Betânia. E hoje eu estou aqui com um coração ainda muito triste, porque perdi o maior amor humano que eu já tive. Mas uma coisa no meio dessa dor me consola. Minha mãe morreu sabendo-se amada e cuidada. Morreu sabendo-se amada e cuidada. E ela viveu isso. Não que ela não soubesse antes, porque em Aracaju, onde ela vivia, ela já era muito amada pelos meus familiares, pelos amigos. Mas faltava à minha mãe a experiência da certeza do amor de Deus. Veja, minha mãe nunca, depois de um tempo que ela separou do meu pai, minha mãe não quis comungar. Ela nem foi casada com meu pai no sacramento. Ela nunca quis comungar. Minha mãe ia para a missa, ela não comungava, ela não se sentia digna. E quando ela veio para Betânia, ela confessou e começou a receber a Eucaristia. Depois da minha ordenação, uma semana depois, minha mãe se internou 70 dias. E eu pensava: meu Deus, eu querendo sair por este mundo agora como um padre, eu estou aqui dentro de um quarto de hospital com a minha mãe prestes a morrer. E aí eu fui celebrar a missa para ela e o Espírito Santo me deu entendimento. Que graça de Deus. Que bom que eu me ordenei agora, porque nos 70 dias que minha mãe esteve internada em dezembro e janeiro, ela teve comunhão diária, porque eu como filho celebrava para ela todos os dias. Mas minha mãe foi fazer o transplante. A medula nova pegou. 4 meses de alegria. E em menos de uma semana que ela ficou internada, minha mãe foi embora. E a última coisa que eu vivi com minha mãe foi o seguinte: da quinta para sexta-feira, ela já, um tanto quanto com alguns delírios, por causa da morfina, por causa da dor, ela falava algumas coisas. E na madrugada da sexta-feira, ela dizia assim: que horas a missa? Porque era nosso rito. Todo dia de noite ela perguntava: amanhã você vai celebrar? Eu dizia: vou, mãe. Ela disse: que horas você vai celebrar? Vai ser de manhã ou vai ser de noite? E aí de madrugada ela ficou: que horas a missa? E aí eu prestei atenção que ela pegava a mão, ela fazia assim. Baixava a mão. Perguntava que hora a missa. Eu dizia: mãe, vai ser mais tarde. E aí demorava um pouco, ela pegava, fazia assim e botava na boca, como se ela estivesse recebendo a Eucaristia. Até que 4:30 da manhã, minha mãe dizia assim: pega o meu vestido, quero ir na missa. Aí eu disse: eu tenho que celebrar a missa para minha mãe.
Aí eu estava com os paramentos, estava com os objetos litúrgicos, a maletinha. Peguei uma mesinha que tinha, montei a missa, celebrei a missa para minha mãe. Ela recebeu a Eucaristia. Depois de uns 10 minutos ela dormiu e depois ela não acordou mais consciente. Ficou o dia todo ainda viva, mas inconsciente. A última coisa que minha mãe me pediu foi o vestido para ir para a missa. E a última coisa que eu fiz com ela, de programação, foi dar a Eucaristia. Uma mulher que dizia que não era digna, quase morrendo, pediu a Eucaristia, a missa. Para dizer a você o que Deus não pode. O que é que Deus não pode com o seu amor? Feche seus olhos. Feche seus olhos e queremos rezar isso. Senhor, queremos voltar ao Senhor. O Espírito Santo me dizia uma coisa, para terminar a vocês, dizer: olha, eu quero os corações que estão resistentes. Tem muitos corações que me ignoram, nem me escutam, mas alguns me escutam até, mas ainda estão resistindo, estão como se fosse com os pés ainda molhados, mas nunca mergulharam na profundidade do meu amor. Mas nessa tarde, o Espírito Santo diz a você: ei, para de resistir. A imagem que o Senhor me dava era de um quadro que muitas casas antigas tinham, a imagem do bom pastor, à beira de uma porta, como se ele estivesse batendo. E eu quero repetir esse gesto para você que está de olho fechado, que é o próprio Jesus fazendo isso a você, batendo na porta do seu coração e dizendo: não resista mais, deixa eu te amar. Deixa eu te amar de um jeito que você nunca foi amado, porque eu quero dar uma vida que você ainda não viveu. Eu quero te fazer conhecer um amor que você ainda nunca provou. Chega de amores rasos, é tempo de um amor profundo. Por isso o ministério, para terminar, vai cantar uma música para nós encerrarmos. E no íntimo do seu coração, vá dizendo a Jesus o quanto você deixa Ele te amar, Ele entrar no teu coração, para você viver tudo que você ainda não viveu. Mergulhar neste profundo amor, para que você saiba, viva como alguém que é muito amado e muito cuidado. Dá-me, Senhor, um coração arrependido. Dá-me, Senhor, um coração arrependido. Por tantos que eu machuquei, por tanto que eu me machuquei, por tantos que eu machuquei, por tanto que eu te machuquei, mas tu me amaste. Escuta isso. Antes mesmo de eu nascer. É uma certeza. Me perdoaste, mesmo sem eu merecer. Tu me amaste, Deus, tu me amaste. Sim, Senhor. Antes mesmo de eu bem antes, nascer, já era amor entre nós, Senhor. me perdoaste, mesmo sem
desse amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que constrange todo o meu ser. E sabe que amor é esse? É o amor da sua vida. É o maior amor que você pode experienciar, provar neste mundo. E se você ainda não se permite isso, marque o dia de hoje. Uma chance, o coração de Jesus te pede. Me dê um ano dentro do teu coração, e eu vou fazer você provar do maior amor da vida toda.